Apocalipse 12, versículo de número 7. Olha o que diz. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Aqui, quando fala o dragão e os seus anjos, é Satanás e os seus demônios que se rebelaram. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, ou seja, a antiga serpente, foi jogada para a terra, que é chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi jogado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu vi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui você vê no versículo 12, que está dizendo: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, porque o diabo não está mais lá, ele foi lançado de lá para a terra. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, porque ele sabe que ele tem pouco tempo para agir. Porque Jesus está às portas, a qualquer momento toca a trombeta, a igreja vai subir, é arrebatada, e nesse pouco tempo é onde Satanás tem para trabalhar e levar o máximo de pessoas que ele puder. Você crê que Deus vai falar conosco hoje? Feche os olhos agora. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, nesta manhã, agradecendo ao Senhor pela vida de cada pessoa que aqui está, como também muitos que estão através da televisão, da internet, do rádio, ouvindo e assistindo a pregação agora. Fala ao nosso coração, e aqui está o estudo da palavra, aqui está a palavra, e eu peço ao Senhor, venha revelar essa palavra a nós agora, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Aplauda bem forte o nome dele. Senta um pouquinho no seu lugar. Preste atenção no que você vai ouvir aqui. A palavra está dizendo que Satanás tem pouco tempo. E quando você percebe que tem pouco tempo, eu quero dar um exemplo aqui bem prático. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar em casa e uma pessoa fala assim: ó, vai passar o ônibus daqui a pouco. Como é que é? Se apressa. Você tem pouco tempo. Aí o que acontece no psicológico dessa pessoa? Ela começa a ficar o quê? Ansiosa. Ela tem que pegar isso, ela tem que fazer aquilo, ela tem que fazer aquilo outro. Ainda tem que pegar a toalha que ficou não sei na onde. Aí, peraí, mas só isso vai passar agora? Vai, acelera, você tem pouco. E ela começa a ficar ansiosa. Por mais que a Bíblia está dizendo que o diabo desceu a nós e tem pouco tempo, ele está irado porque ele tem pouco tempo, mas ele não é ansioso. Se tem uma coisa que Satanás é paciente, tranquilo, faz as coisas meticulosamente, dando um passo de cada vez. Ele vai dando um passo de cada vez certinho, porque ele sabe que é aquela história do ponto sem nó. Ele não dá o ponto sem nó, ele dá o ponto com nó. Ele vai dando ponto e perde um tempão para dar um nó naquele ponto, porque ele sabe que quando ele dá aquele ponto, dá um nó no ponto, não volta. Ele vai fazendo a coisa passo a passo, na certeza de que quando ele conseguir
fazer o passo a passo direitinho. Não importa o tempo que for durar, mas ele vai fazendo a coisa direitinho, certinha. Você vai cair no momento certo, na hora certa. Ele vai conseguir nos derrubar na hora certa. E ele não tem pressa para isso. Ele é paciente para isso. E perceba que as coisas, elas não começam grande. Elas começam minusculamente. Como se fosse um nada. Vamos dar um exemplo bem prático disso? Ih, meu Deus, amém? Vamos dar um exemplo prático disso. E vamos pegar, porque eu pelo menos penso, não sei você, mas eu penso, eu estou falando de mim, que homem casado não tem que ter amizade com mulher. Opa! Estou ouvindo com certeza aí, hein? Não é assim, mulheres? Cadê as irmãs aí? Está aprovado o que eu falei? É ou não é? Homem casado não tem que ter amizade com mulher nenhuma. Porque a amizade com a mulher, ou a mulher casada, agora cadê os irmãos, hein? Mulher casada também não tem que ter amizade com homem nenhum. Opa, já ouvi um com certeza aí. Por quê? Porque tudo começa nisso. É nessa amizade. Quem ela é? Minha amiga. Quem ele é? É meu amigo do serviço. Mas vocês trabalham juntos e até altas horas ainda trocando mensagens? Tem nada a ver, você está pensando besteira. Não é nada disso. Mas aí começam a ser confidentes. Um começa a ser confidente do outro. E ele diz, é que você não conhece minha mulher. E ela, eu sei como é que é. Posso te dar um conselho? Você imagina uma mulher olhando para o sujeito e falando assim, posso te dar um conselho? Você imagina aquela mulher que se diz amiga tua, hein, irmão? Que não é tua mulher, é uma amiga separada aí. Olhando para tu dizendo, posso te dar um conselho? Esse conselho não vai ser muito bom, não. Aí ela começa com as lisonjas. Ela não valoriza o que você é para ela. Olha para você. O que você tem feito para essa mulher? Tem mulher aí que não tem metade disso. Que beijaria seus pés só pela metade que você faz. Imagina se você fizer o que você faz por ela. Aí o sujeito começa a ficar o quê? Um psicológico alterado. Mas, irmãos, é uma simples conversa. Nada acontece grande. Nada começa grande. E o inimigo nessa área, nessa parte, ele não tem pressa dos finalmente. Ele vai dia após dia. Calminho. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Quando o sujeito menos imagina, ele já está totalmente envolvido com aquilo. Ou, quando a mulher menos imagina, ela já está envolvida totalmente com a pessoa. E aí a coisa toma uma outra proporção. Isso aconteceu no Jardim do Éden, mas de uma outra maneira. Qual que era a tentação lá no Éden? Lá no Éden tinha uma biqueira na esquina. Oi?
Tinha um bar da Zefa do outro lado, próximo do... Não, lá no Éden não tinha isso. Lá no jardim do Éden só estava Adão e Eva. E na esquina não tinha uma biqueira, do outro lado não tinha o bar da Zefa, não tinha o forró do Zezinho, do outro lado ali para eles poderem ir para lá, não tinha nada disso. A única tentação que tinha era uma única só, e não era a tentação do Adão, que era bonitão. Porque o Adão era para a Eva, e a esposa, Eva, de fato, tinha o seu marido chamado Adão. Era um para o outro. A tentação não era a sexualidade, como muitos pensam, que eles pecaram porque tiveram sexo. Não, o próprio Deus falou: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. O pecado de Adão e Eva não foi o sexo. O pecado de Adão e Eva foi comer do fruto da árvore proibida, que não era para comer. Esse fruto proibido não era o sexo em si. Como muita gente fala, eu gosto da fruta. Ué. E faz uma menção lá do Jardim do Éden, achando que a fruta é a sexualidade. E não é. O sexo em si era, sim, liberado pelo próprio Deus. E o próprio Deus falou para eles: eu quero que vocês multipliquem, sede fecundos. Mas aqui nós temos a árvore da vida, e aqui nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou: se você comer dessa árvore da vida, você vive. Se você comer dessa árvore aqui do bem e do mal, vocês vão morrer. Não faça isso. Aí chega o diabo dentro da serpente, chega para Eva, e está lá no capítulo de número 3 em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 1, vamos ler lá só para não ficar nas minhas palavras. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, né, o diabo nela, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha a pergunta, foi assim que Deus falou? Que não é para comer de nenhuma árvore? Puxando o assunto. Aí a Eva vai responder, olha a resposta dela. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. A gente pode comer aqui dos frutos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Continua no verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Espera aí. Deus havia falado: se comer, morre. Aí vem o diabo dizendo: não tem problema, certamente não morrereis. Aí eu faço uma pergunta para você que está ouvindo agora aqui, assistindo de longe, ouvindo pelo rádio. Eu te pergunto agora, neste momento, você prefere acreditar no que Deus está falando ou no que o inimigo está falando? Se Deus está dizendo: se você comer, você vai morrer, eu prefiro acreditar no que Deus está falando. Mas aí chega o diabo e diz o quê? Certamente não morrereis. Imagina, não é assim não. Tem problema não. Olha lá o versículo de número 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Aí a mulher pensa: puxa, interessante, hein? Ser como Deus, saber o bem e o mal. Gostei disso aí. Só que eles já eram sabedores do bem. Não era necessário saber o mal. Eles já sabiam o bem, mas o diabo chegou para confundir a mente e convencê-los a fazer o que é ruim. E como que ele convence fazendo o que é ruim? Não tem problema. É só hoje. Não tem problema. É só uma fatia de pudim. Não tem problema. A gente come a goiabada com queijo, pastor. Vai quebrar um pouco do doce. Para quem é diabético, entende o sistema aí. Não tem problema. Ninguém fica sabendo. Não tem problema. É só uma latinha. Não tem problema. É só um pino.
Não tem problema. Essa mulher não vai abrir a boca, não vai falar nada para ninguém. Não tem problema. Não vale nada mesmo, acaba com ele. Alô? Oi? Tem alguém vivo aí? Tá difícil, glória a Deus, né? E ele começa nesse não tem problema para muita coisa. Não tem problema. Você é solteiro e ela também. Não tem problema. Olha você como é bonita e ele também. Imagina. Deus não vai também te crucificar porque você ficou com o sujeito essa noite. Não tem problema. Tá bom. Caia nessa. Caia nessa de não tem problema. Você vai ver a morte chegando a você dia após dia. Dia após dia. E o que é pior, em Tiago capítulo 1, versículo 14, olha lá o que diz, ó. Tiago 1, 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Na tradução de hoje, Tiago 1,14, está assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Irmãos, olha aqui para mim, tem gente que tem problema com álcool, sim ou não? Oi? Sim. E ele será seduzido pelo quê? Pelo tabaco? Pelo cigarro? Não, pelo álcool. Então alguma coisa vai vir para ele o tentando nisso. Satanás não é besta. Ele vai olhar para você, vai traçar o seu perfil e ele vai olhar e vai dizer: é nisso aqui o ponto fraco e é nisso aqui que eu vou entrar. E ele vai olhar lá, ó. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Ele vai olhar para o sujeito e vai dizer: então quer dizer que ele gosta disso? É isso que lhe chama a atenção? Então é nisso que eu vou tentar ele, até ele cair. Há muitos anos atrás, eu conversava com um pastor. Ele era chamado de pastor Gil. Eu cheguei para ele, eu falei: o seu nome é Gilberto? Ele falou: porque todo mundo te chama de pastor Gil. Ele fala: não, eu sou Gil Gomes. Falei: você está de brincadeira. Para de coisa. Ele falou: sério, é o nome do meu pai. Falei: para, pastor. Estou falando sério, pastor, é o nome do meu pai. Aí abriu a carteira e tirou a foto com o pai dele. Quem era o pai dele? O Gil Gomes, o radialista. Falei: teu pai é o Gil Gomes? Ele olha para mim, vê se eu não pareço com ele. Eu falei: é que parece mesmo? O pai dele era o Gil Gomes. Aí, ele fala, um homem muito sábio, esse pastor. Ele chegou para mim e falou assim: logo no comecinho do meu ministério, deixa eu te explicar uma coisa. Satanás, ele vai por aquilo que ele vê no seu perfil. Ele traça o seu perfil psicológico. E ele vê, ele vai mapeando você por tudo aquilo que você deseja. Vou te dar um exemplo aqui. Quem é que gosta de jiló? Pouca gente. Quem é que gosta de laranja? Mais ou menos. Quem é que gosta de Coca-Cola? Eu também. Você percebe? Quem gosta da cor amarela? Poucos. Azul. Verde. Você está vendo que são divididas as opiniões? Cada um tem um sentido, cada um tem uma escolha. Aí o inimigo olha para o sujeito, e o sujeito está passando na rua. Vou dar um exemplo para você agora. O sujeito está passando na rua, aí passa uma moça morena. Aí ele nem tchum. Mas aí passou uma moça mais branquinha. Aí ele já deu uma esticada no olho.
Aí passa uma mulata, ele nem. Aí passa uma outra, não. Aí depois passa uma outra mais branquinha ali. Então essa é a preferência dele? Então é assim? Já sei o cardápio. Já sei como enviar. Eu vou enviar desse jeito que ele gosta. A mesma coisa acontece com a mulher. E não venha você dizer, mulher, que não é, porque é. A mulher, ela tem um jeito peculiar de fazer isso. Ela olha e tira o olho. O homem não, o homem é descarado, ele olha e fica. E fica lá, e fica pendurado o olhar ainda. Mulher não, a mulher ela bate o olho e tira. E dá uma disfarçada. Aí olha para a amiga, aí a outra amiga já dá um outro olhar para o sujeito olha, ih, deve estar falando de mim. Aí ela olha de novo, ela vai mexer o cabelo, ela olha de novo e tira o olhar. Mas chama a atenção dela também. De alguma maneira vai chamar a atenção também. E o inimigo não é besta. Ele vai olhar e vai dizer, a preferência dela é isso aqui. Então ele vai olhar e vai pensar, é nisso que ela gosta? É desse jeito que gosta? Então é nisso que eu vou investir. E ele vai investir gradativamente, não começa grande. Começa tudo pequenininho. Por isso que eu disse, ele tem pouco tempo, mas não é ansioso. Satanás tem pouco tempo, mas não é ansioso, ele é paciente. E ele vai fazendo uma construção da situação até chegar nos finalmente. E quando chega nos finalmente, aí é aquilo. Ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Vai vir à tona. Vai aparecer. Vai aparecer para envergonhar você, para a igreja, envergonhar você para os seus amigos, envergonhar você para a família, vai aparecer. Por isso, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Versículo 15, dá uma olhada lá. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Espera aí, veja que é uma coisa de cada vez. Versículo 14, olha comigo ao 14. É tentado pelo próprio desejo, ok. Aí o desejo arrasta para o erro. Continua. E o desejo concebido no coração, começa a nascer o pecado. Aí o pecado, uma vez consumado, começa a gerar morte. Vocês estão entendendo alguma coisa aqui? Ele é paciente, pois ele sabe onde é que ele vai chegar e o que ele quer fazer. Então ele vai gradualmente, certinho. Certinho, naquele passo que parece ser passo de tartaruga, mas sabe muito bem o que está fazendo, ele é muito paciente. Por isso, em 2 Coríntios 4, versículo de número 3, olha lá o que diz a palavra, ó. Vamos ver? 2 Coríntios 4, verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Opa, peraí. Eu estou pregando aqui uma palavra para você. Quem está me ouvindo aqui? Se está encoberto, se o que eu estou te falando não produzir efeito, se o que eu estou te falando aqui agora, você está ouvindo, ouviu, entrou em você, e você disse, glória a Deus, eu vou prestar mais atenção, vou andar com a minha vida diante do Senhor, pois eu sei que o inimigo está de todas as maneiras tentando me derrubar, e eu, glória a Deus, ouvi essa ministração, estou sabendo que o inimigo está ao meu derredor, ele está bramando como leão, ele está querendo me pegar, me prender em erro, fazer eu cair, a minha vida ir ao inferno. Eu já entendi, pastor, glória a Deus, já compreendi. Se você ouviu e compreendeu, o evangelho não está encoberto a você. O evangelho se revelou a você. Ele entrou em você e te abriu os olhos.
Mas se eu estou pregando aqui a palavra a você, se você está ouvindo essa palavra, e você sair por aquela porta e continuar vivendo a mesma vida, o evangelho está encoberto porque a pessoa se perde. Ela já está perdida. Ela está o quê? Cega. Ela está vendo o pecado, aí você chega para ela e diz, cuidado que isso aí vai te levar à morte. Mas ela continua, ela está cega. O evangelho está encoberto a ela, ela não enxerga. Ela está totalmente cega. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Eu creio que essa igreja é de Deus. E que você não é uma pessoa que está cega espiritualmente. A não ser que você saia daqui, depois de uma ministração dessa, e continue vivendo a vida de pecados. Aí eu posso te dizer que você está perdido, totalmente perdido e cego espiritualmente. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja, o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? O Satanás, que cega a pessoa e faz a pessoa andar em erro. Isso não é só o povo do mundo, não. Isso é o povo de dentro da igreja também, porque Satanás, dentro de uma serpente, conseguiu convencer Eva numa única tentação que existia no Éden. Não vai tentar nos convencer, mesmo andando na presença de Deus, não vai tentar te convencer a ir para o erro? Em todo momento. Aí eu estava ontem voltando do sítio, com um caminhão, e estava comigo o Davi e o Lucas, e a gente passou por um bairro que eu não sei que bairro que era aquele, estava tendo uma balada lá, estava tendo uns funk, estava... Que bairro que era aquele? Veloso? Já era umas 9 da noite, mais ou menos, e estava tendo balada, estava tendo um povo bebendo. Eu nunca vi de onde brotou tanta moto. Não era moto, parecia que era um circuito. Parecia que era a mesma pessoa passando no mesmo lugar. Eu falei, meu Deus do céu, que tanto de moto é esse? E o povo batendo, um negócio, me deu uma perturbação. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí o Davi ficou olhando para aquele povo. O que o Davi comentou? O que você falou? Como é que é? Como consegue ficar num lugar desse? Aí eu dei a resposta. Foi só ter demônio. Se tiver um demoninho só, tá bom. Um tranca-ruazinho, uma pombagirinha, um eixozinho. Você consegue conviver lá de boa. Ele falou assim, meu Deus do céu, como é que esse povo consegue viver isso aí? Eu falei, só você ter um capetinha, ter um demoninho, tá bom. Mas por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz. Satanás é expert no engano, na cegueira. E não é só com o povo lá de fora, não. É com o povo de dentro da igreja. Porque eu tenho certeza que você, de dentro da igreja, já viu gente de dentro da igreja vivendo uma vida cega. Ou não? E aqui, irmãos, a gente fala a verdade para você. Aqui não tem enrolação, não. Aqui a gente prega a palavra da verdade para você. Pastor, mas dói, mas depois sara. Dói, mas porque faz bem. Daqui a pouco você vai agradecer. Vivendo uma vida cega. Está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida cega. Está dentro da igreja, mas está vivendo como se estivesse no mundo. Está dentro da igreja, mas tem encontros amorosos. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos lá. 1 Coríntios 10, versículo 19. Vem um conselho do apóstolo Paulo para aquela igreja de Coríntios. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Continua aí, eita glória. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, é isso mesmo, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Continua. Ai, meu pai. Não podeis beber o cálice do Senhor
e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem é de Deus aqui? Amém. Então você tem que comer e beber na mesa do e não na mesa dos demônios. Domingo está na igreja, mas sexta-feira está no bar. Sexta-feira está no happy hour com as garotas, com o pessoal não sei de onde, mas domingo está na igreja. Espera aí. Isso está errado. Você não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Se isso está acontecendo, você está cego espiritualmente. Se isso está acontecendo, você se perdeu espiritualmente. Se você está hoje na igreja e amanhã ou depois, qualquer coisa que aconteça, você está bebendo, você não tem temor nenhum em prostituir ou sair com alguém, você está cego espiritualmente. Você está participando na mesa de Deus e da mesa dos demônios. Isso não está correto. Paulo vem dizendo isso. Aí continua aí, vamos ver. 1 Coríntios 10, versículo, tem mais? Coloca aí. Ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que Ele? Você percebe que esse tipo de conduta irrita a Deus? Ô irmão, se irrita eu. Ou não? Ou você? Imagina uma pessoa que diz estar servindo a Deus, mas com a vida lá fora é vida mundana. Aí você avisa o sujeito, você está vivendo errado. E a vida dele continua vivendo do mesmo jeito. Não muda. Aí você fala, você entendeu, criatura de Deus? Ou abençoado, você compreendeu que você está na igreja buscando ao Senhor, mas quando acontece qualquer coisa lá fora, pessoas do mundo te arrastam para as coisas do mundo e você vai facilmente. Você entendeu que você está participando da mesa de Deus e da mesa dos demônios? Você entendeu? Então o que, pastor? Você está irritando a Deus. Está querendo ser mais forte do que Ele? Olha para a pessoa bonita do seu lado, sorria porque está ficando pesado o clima. Mostra a chapa assim. Aí. Mostra a chapa para essa pessoa, sorrindo para ela. E diga assim, não exija que Deus te salve. Não, mas Ele tem que me salvar. Espera aí. Tem que ter salvação, sim, se você andar nos parâmetros de Deus. Porque muita gente fala, minha casa, minhas regras. E Deus fala, o céu é meu, minhas regras. Você só vai entrar se estiver dentro da regra. E é por aí. Tem um meme na internet que fala, e é porque é. Não é assim que o pessoal fala? E é isso mesmo, e é porque é. E é assim. Só vai entrar no reino se estiver dentro das regras do reino. Agora, peraí, pastor, mas eu não estou gostando muito dessa palavra tua, não. Então, mas ela não é minha, ela é de Deus. Ela não é minha. Eu só estou reproduzindo ela para você. Eu estou reproduzindo ela para você. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo, peraí, vocês estão dentro da igreja, mas participam do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Isso não pode acontecer. Vocês estão participando das coisas de Deus e depois participam das coisas do mundo. Isso não pode acontecer. Isso aí irrita ao próprio Deus. Mas por detrás disso, a gente sabe que existe um serzinho chamado capeta, Satanás, que vai influenciar a pessoa a sair do caminho que é correto, a entrar nessas coisas. E ele vai fazendo como? Passo a passo. Com muita paciência. Sem ansiedade.
dando um ponto e um nozinho, porque ele não dá o ponto sem um nó, ele tem que dar o ponto e com um nó, para firmar o que ele está fazendo. Então ele vai dando um ponto, perde um tempão para dar um nó, mas ele deu um nó ali, dali para trás não volta, ele vai continuar desse jeito. E ele vai indo dia após dia, até fazer o engano completo na vida da pessoa e tirá-la da presença de Deus. Por isso que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, glória, olha o que diz, 2 Timóteo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Na tradução de hoje, olha lá como é que está, ó. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro. Que mais? Arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais. E alguém falou o seu nome, Johnny. Deixa para lá. Então tá bom. Apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Veja que Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo escreve para a igreja. É a segunda carta de Paulo para o Timóteo, que era um pastor novinho da época. Ele escreve essa carta para o Timóteo e diz: você vai ver, Timóteo, que nos últimos tempos vai vir tempos trabalhosos. Vai ter homens assim, ó, insensíveis, irreconciliáveis. O que mais? Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Na tradução normal, no versículo 5, está assim, ó: tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Tem aparência de piedade, mas nega com as atitudes. Tem aparência de crente, mas nega com as atitudes que tem. Tem aparência de homem de Deus, mas nega com as atitudes que tem. Tem aparência de mulher de Deus, se veste como mulher de Deus, faz até coque, dá um glória. Mas nega com as atitudes. Aí Paulo fala para o Timóteo assim: destes, afasta-te. Se afasta deles. Não tenha nem proximidade com essas pessoas, porque elas podem induzir você ao mesmo erro delas. Dizendo aquela famosa frase: não tem problema. Imagina. É só hoje, é só uma latinha, é só isso, é só ali, é só uma noite, é só isso. E ele começa a fazer isso aí. Aí vem Paulo falando para o Timóteo: se afasta desse povo. Agora, complicado, irmão, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: e se esse povo está dentro da igreja? Como é que a gente faz? Se esse povo no qual Paulo está falando está dentro da igreja e congrega na igreja, tem uma saída. Ai, meu Deus, amém? A única saída: evangelho para curar essa pessoa, para ela reconhecer o que está acontecendo, para ela entender o que está acontecendo. Mais amantes do mundo, das coisas, dos prazeres, do que amantes de Deus. Mais amante das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Eu nem vou perguntar, eu nem quero perguntar
se tem crente que pulou carnaval. Eu nem vou perguntar. Eu nem vou perguntar. Eu também nem quero nem perguntar se você vestiu seu filho para ir para a escola vestido de carnaval. Eu não quero nem perguntar isso. Que pode ser que eu tenha uma decepção. Se você pintou o seu filho para ele no Halloween em outubro. Eu nem quero perguntar. Essas coisas não fazem parte da nossa vida. Ah, pastor, mas é apenas uma criança. Ensina ela o caminho que ela tem que andar. Ensina. Não é desde pequeno que ela é ensinada? É desde pequeno que ela é ensinada. Então, se você ensina ela que o carnaval é naquela época que ela tem que se vestir assim, quando você for cobrar dela com 15 anos que ela vai sair para o carnaval, aí ela vai dizer, mas peraí, você sempre me vestiu quando eu era pequenininha para ir para o carnaval, agora que eu estou de mini saia que eu quero sair com as minhas amigas, você disse que não? Mas agora é diferente. Como diferente? É porque era tão bonitinho tirar foto de você assim. Pelo amor de Deus, né? Se torna crente, irmão, se converte mesmo para valer. Glória a Deus. Se converte, faz as coisas direitinho. Deus ainda não me deu filhos, mas eu creio que Ele vai me dar. Aliás, me deu muitos filhos na fé, né? Nós temos quase 300 crianças que a gente cuida lá na África. Então me deu bastante filhos na fé. Mas o Deus um dia vai me dar um filho. Tem um amigo meu querendo me ajudar, o doutor Orlando. Ele falou, vou te dar uma força. Você vai ser, eu vou ser pai junto com você. Você já entendeu, né? Vou te ajudar. Você está precisando de ajuda, está ficando velho, está precisando de ajuda. E aí vai vir o menino aí. Logo, logo ele aparece. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Logo, logo o menino aparece. Mas o dia que ele vier, você pode ter certeza que ele não fará parte desse mundo, não. Aí vem o bilhetinho lá, né? Festa junina. Tem que vestir o menino de caipira. Ele vai vestido de pastor. Você vai de terno e gravata. Mas, pai, é de caipira. Você vai chegar lá e vai dizer, se convertam todo mundo, isso é tudo pagão, festa pagã. Alô? Você vai pregar lá para eles. Você vai dizer, o meu pai disse que Deus odeia esse negócio. E na palavra está dizendo que Deus não aprova isso. Então você vai pregar para todos os seus amiguinhos lá. É para sair na festa? Você vai vestir de pastor. Alô? Mas tem que ir para o carnaval. Não vai vestir de nada, amigo. Você vai normal. Você não faz parte disso. O mundo não faz parte de você. Você apenas está no mundo, mas o mundo não faz parte de você. Entenda que você nasceu para a glória de Deus, não é para o mundo, não. Então, você não faz parte desse mundo. Você tem algo específico com você. Deus tem algo com você. Alô? Por que o teu filho não tem que ser assim? Tem que ser assim. Tua filha tem que ser assim. Não é porque a escola falou que tem que fazer, que você tem que mandar do jeito que a escola mandou. Faça do jeito que Deus manda. E vai dar certo. Não, pastor. Mas é só hoje. É só essa semana. É só é só caipirinha. É só pintar o dentinho, não tem problema. Não caia nisso. Faça o que a palavra de Deus pede para fazer. Crie os seus filhos debaixo da potente mão de Deus e na palavra de Deus. Aí sim, amados, você não vai ter problema com eles no futuro. Você não terá problemas com eles no futuro. Espera aí, pastor, mas calma aí. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que criou o filho na igreja. E o filho depois cresceu e deu problema. Criar na igreja é uma coisa, criar no caminho é outra.
Criar na igreja não é só trazer para a igreja, não, irmão. As pessoas às vezes acham que a responsabilidade da igreja é criar seus filhos. Quem cria seus filhos são vocês. A igreja não tem que ensinar teu filho. Quem tem que ensinar o teu filho é você. A igreja faz o papel dela de ensinar o seu filho, de fato, a palavra de Deus. Mas a obrigação de ensinar o filho no caminho não é do pastor, é do pai. É da mãe. E a Bíblia ainda diz, ensina a criança o caminho. Não, ensina a criança no caminho. É no caminho. Não é o caminho. Ensinar a criança o caminho é diferente de no caminho. Vou te dar um exemplo. Ensinar a criança o caminho é falar assim: domingo tem culto. Viu, Manu? Hein, Dudu? Tem culto domingo, tá? É para vocês irem para a igreja. Viu? Tá bom? E você, papai? Eu não vou. Esse domingo eu não vou. Mas você vai. Totalmente errado. Nós vamos para a igreja domingo. E você vai comigo. Ah, pai, é porque eu estou com sono. Perguntei nada para você, não. Sono vem e vai. Quando você chegar em casa, você dorme. Eu fui criado por uma mãe que não era cristã a princípio. Ela que era rígida. Mas os outros vão, você não é os outros. Você não vai e acabou. Fosse para ver. Tá, meu pai aqui, lembra? Vai para ver. Só que criança é complicado, né? Quem tem filhos aí? E quem já foi criança também? Eu fui uma criança tranquila. Por que vocês estão rindo? Né, pai? Foi uma criança tranquila. Era só não mexer comigo, né? Tá vendo? Uma vez minha mãe falou: você vai andar de bicicleta, mas é aqui na rua, aqui na frente. Se você sair e for para a rua de trás, como você sempre vai, eu vou te pegar. E hoje não vai ser de cinta, não, vai ser de mangueira. Qual a diferença de ir na rua de trás ou ir no outro bairro? Qual a diferença? Se eu vou apanhar do mesmo jeito. Não é assim? Bom, já que se eu for na rua de trás eu vou apanhar, então eu vou lá para o Jaçanã também. Vou lá para não sei na onde. Falei, bom, já que eu vou tomar uma surra se eu sair daquela esquina, então eu vou, já que eu vou apanhar. Então a criança às vezes pensa isso. Já que eu vou apanhar mesmo, então vou dar uma sumida. Mas a mãe e o pai têm que ser firme, muito firme, principalmente que se diz respeito ao evangelho. Firme. A criança não pode mandar em casa. Ela não dita as regras. Ela não diz se quer ou não quer. Quem diz as coisas é você. O pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó. É ela que dita a regra. Mas eu não quero. Mas você tem querer onde, amigo? Onde você tem querer? Fala para mim. Onde? Onde? Quem te deu essa liberdade de você querer alguma coisa? Quando você fizer 18 anos, como meu pai falava isso para mim, está aqui, ó. Enquanto você estiver debaixo do meu telhado aqui, ó, é no que eu estou falando. Você não é de maior, então segura a onda aí. A mesma coisa é no evangelho. Ensinar a criança no caminho é pegar ela pela mão e levá-la à igreja.
Não apenas isso. Pastor, eu fiz isso, mas deu ruim. Mas você ensinou no caminho? Porque não adianta também você falar para a criança, filho, você não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso, filho. Isso Deus não gosta, viu, filho? Aumenta o funk, aumenta aí. Deus não gosta disso, não. Vou dançar um pouco. Como é que você está falando para o teu filho que você não pode fazer as coisas e você está fazendo? Isso não é ensinar no caminho. Você não está ensinando nada. Você está dando um mau exemplo. Mesma coisa eu vejo. Uma vez eu chamei a atenção do meu irmão. Eu chamei ele de Zé. Ô Zé, vigia aí que você não pode falar essas coisas dentro do carro com o Davi dentro, não. Meu irmão ainda não é convertido, ou melhor dizendo, não voltou para o caminho ainda. E aí está dentro do carro, aí fecharam ele, e meu irmão é do mundo. Vai, seu não sei o quê, e xingou. E o Davi pequenininho, vai, seu não sei o quê também. Está ensinando no caminho, mas no caminho errado. Porque o pai xingou, o filho ouviu e xingou também. É um papagaio. Então você está fazendo, ele está olhando. Você está fazendo, ele está vendo. E muitas vezes é hipocrisia. Porque você está falando uma coisa que não pode, mas está cometendo um outro erro e ele está vendo. Então ensinar a criança no caminho é você pegar a criança pelo braço e falar, você vai para a igreja comigo hoje. E quando você está voltando para casa, você está ensinando ele no caminho. Você está conversando com ele. Você está dando postura para ele. Para que quando ele crescer, ele não se desvie daquilo que você ensinou. Quantos anos você tem, Lucas? 27. E o Davi tem quanto? 24. Eles foram comigo ontem no caminhão. Eu não parei de falar. Tem 27 anos, mas eu estou ensinando no caminho. É assim, assim, assim. É assim, 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 assim. E se aparecer assim, 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 é sirigaita, pistoleira. Foge. Sai disso. Não entre nisso. Não faça assim. Faça assim. Deus não gosta disso. Espera aí, pastor, mas tem quase 30 anos. Estou ensinando no caminho. Pastor, mas nem é teu filho, mas considero como se fosse. Porque eu não quero o mal deles. E aí da mulher que encostar. Quem é? Traz aqui, Lucas. Quem é essa mulher? Vou conversar com ela. Pastora e eu. Vamos enquadrar ela. Tu é de Deus, irmã? Sapateia. Quero ver. Tu é de Deus mesmo para casar com ele? É mesmo? Entrega agora o que eu estou pensando. Deus vai ter que revelar para tu, se você é de Deus. Estou brincando. Mas esse pente fino tem que ser feito. Não por mim, é óbvio. Mas eu estou ensinando eles a fazerem esse pente fino. Ensinando no caminho. Senão, Satanás vai entrar na tua casa. Vai armar uma arruaça. A história de não tem problema, só hoje, é só pintar o dente, não, é só fazer isso, não, é só uma roupinha de carnaval. E você deve ter esquecido que você serve a Deus. Você deve ter esquecido que você serve ao Senhor. Você deve ter esquecido que você frequenta uma igreja. E se alguém perguntar, se você estiver fazendo essas coisas, atrocidades aí, se alguém perguntar de que igreja você é, não fala que é daqui não. Que aqui a gente prega a palavra direitinho para você. Prega a palavra certinha para você. Eu vou encerrar já. Cadê o glória a Deus? Está difícil hoje um glória, hein? Oh, meu Deus, que glória a Deus mais. Hein? Cadê o glória dessa igreja aí? Eita glória. E aí você vai abrir comigo agora em Efésios 6, versículo 10.
Estão entendendo alguma coisa? Olha lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Às vezes a gente está vivendo nesse mundo sem ter a consciência disso aí. A gente está vivendo nesse mundo, mas sem me lembrar disso. Saiba que amanhã, segunda-feira, você sai para trabalhar. E tome cuidado. Principalmente você que está no trânsito. Saiba que você é uma luz no meio da treva. Saiba que você é um cristão, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. E que você sai para ir trabalhar, alguém pode fechar você para causar um problema. Aconteceu ontem. E os meninos estavam comigo. Eu estou com um caminhão, passei para o lado da esquerda, vi um outro carro atrás querendo passar, do lado de cá tinha um outro carro, ou seja, ou eu pedi a passagem para o sujeito que estava na frente, para eu poder jogar o caminhão para a direita de novo, para o apressado que está atrás passar. Então, como eu já estava na esquerda, não podia entrar para a direita, que tinha um aqui. Aí eu pisquei o farol, liguei a seta para a esquerda pedindo passagem. O sujeito levantou a mão, passa por cima. Aí ele saiu de lado, diminuiu a velocidade, já para me xingar. E xingou, não foi, Davi? Foi, não? Xingou? Xingou. Eu nem ouvi também. Oi? Xingou minha mãe? Puxa vida. Coitada da minha mãe. Só que o que eu fiz para ele? Eu mandei um beijo. Na hora que eu estou passando, que ele fala, ele começou a não sei o que, assim, ó. Mandei um beijo para ele. Pensa num sujeito que não entendeu, foi nada. Nunca na vida dele ele viu um negócio desse. Olha que ele já tinha uns 50 anos. Acho que nunca na vida ele viu um negócio desse. Como é que eu vou xingar um cara e o cara do caminhão me deu um beijo, mandou um beijo para mim? Porque eu não estou nessa dimensão, irmão. Se eu estivesse na mesma dimensão dele, eu teria... É mesmo? Você está xingando? Para isso aí. Meu pai me conheceu um tempo atrás, como eu era. Para isso aí. Você vai engolir todas as palavras que você disse, inclusive com todos os dentes da sua boca. Você vai engolir tudo. Eu vou socar você, eu vou matar você, seu desgraçado. E eu ia para cima para matar mesmo. Meu pai lembra das coisas. Só que eu não estou mais nessa dimensão. Eu estou em outra dimensão. E eu não me esqueço disso. Daqui a pouco eu vou sair, vou levar meu pai em casa, vou voltar e estou dirigindo. Mas eu não esqueço disso. Opa, peraí, eu sou um cristão, sou um homem de Deus, e o inimigo vai tentar de diversas maneiras fazer alguma coisa contra mim, pois a minha luta não é contra o sujeito que está dirigindo, mas é contra aquilo que está dentro dele. E o que está dentro dele odeia a mim, o evangelho que eu prego, e o dono do evangelho. Que está dentro dele odeia o evangelho, o dono do evangelho, e odeia a mim também, porque professo o evangelho. Então, eu tenho que estar atento a isso. Eu não tenho que sair amanhã para trabalhar, aleluia, glória a Deus, com a minha cabeça voada e não sei o quê. Não. Você sai amanhã para o seu trabalho, mas atento. Atento a tudo. Você já viu um policial como anda? A paisana? Você acha que o policial, quando está sem farda, ele anda de qualquer maneira, ele anda de todo displicente? Você acha que é assim, é? Eu estive observando uma vez um policial, e eu sabia que ele era policial.
Chegou numa oficina, meu carro estava na oficina, aí chegou um sujeito, entrou, cumprimentou muito calado, aí o carro ficou parado, aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, procurou uma quina de parede. Ele ficava olhando para lá, olhando para lá, olhando para lá. Ô, tudo bom? Cheguei para ele e falei assim, você é Mike, é? Ele, você é de qual batalhão? Eu falei, não, de nenhum. Mas você é Mike, não é? Ele é, como é que você sabe? Seu comportamento. Chama-se Papa Mike, que é PM. Seu comportamento. Ele falou, eu tenho que estar atento. Não é só com farda, não. É sem farda também. A gente não sabe quem está na frente, quem vem, quem vai. Às vezes o sujeito marca a minha cara quando eu estou de farda, mas quando eu estou paisando, ele me reconhece também. Alô? Atento o soldado o tempo inteiro. Ele é atento o tempo todo. Ele vai sair com o carro, ele entra, liga e sai, ele não fica vacilando. Ele vai sair de casa, ele liga o carro e sai. Quando vai estacionar, estaciona de ré com frente para a rua, olhando para a rua. Tem todos os cuidados. E nós somos soldados também, não da polícia militar, não do governo do estado de São Paulo, mas você e eu estamos alistados no verdadeiro exército, que é o exército de Jesus Cristo. Então anda atento, irmão. Eu vou encerrar. Lucas 21, 34 diz assim. Olha lá. Lucas 21, 34. E olhai por vós. Jesus falando. Para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e embriaguez. Põe na tradução de hoje para a gente ter melhor compreendimento. Olha lá. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com a libertinagem e bebedeira, e nem com as preocupações desta vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como armadilha, como improviso. Pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Do que Jesus está falando? Da morte, irmão, da partida. Vai pegar você e eu de improviso. Eu olho para todo mundo aqui, eu vejo todo mundo bonito, sadio, corado, com saúde. E eu profetizo que você viva pelo menos até os 98 anos. Mas e se não for? E se não chegar? E se a partida for amanhã? Nós perdemos um irmão aqui. Nós perdemos o irmão Jovino, que sentava com a esposa ali no último banco. Nossa Maria Magalhães. Homem forte. Quem olhava para ele, você via, um homem forte. Corpo. Eu batia no peito dele assim, ó. Tu tá forte, rapaz. Tu tá forte. Ele pastor, vou passar uma cirurgia aí. É de risco, mas vou passar por ela. Eu falei, tu é forte. Está com a vida com Deus? Estou. Está em paz com Jesus? Estou. Então não se preocupa, não. Ele quanto a isso eu não estou preocupado, não. Mas a gente ficou um pouco preocupado da questão da cirurgia. Falei, fique em paz. Mas chegou o momento, foi a hora. Só que aí quando chega a hora, chega o momento, o sujeito no versículo 34 está envolvido com o quê? Olha lá. Com coração, com a libertinagem, com bebedeira, com preocupação dessa vida, com a ganância das coisas materiais. Aí aquele dia chega de improviso na vida dele. A única coisa que Deus quer, irmãos, é que no dia da nossa partida, você encontre com Ele. É a única coisa que Deus quer. E para isso, cuidado com só amanhã, só hoje. Não tem problema. Só cuidado com essas coisas. Porque foi assim que a serpente seduziu Eva. E detalhe, ele é paciente. É um dia de cada vez. É de fato igualzinho a serpente. Já viu como é a sucuri? Envolve primeiro e depois mata. Se envolve inteirinho e depois mata o sujeito.
Vamos ficar de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração nesse momento, mas antes disso, eu quero ler o que está em 1 Pedro 5,8. Diz assim: sede sóbrios e vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e nos fortalecerá. Cuidado. Convites mundanos virão. Cuidado com a mulher que destila favos de mel em sua boca com lisonjas. Amém? Cuidado. Que nem outro dia eu falei para o pastor, pastor, você é tão feio que nem a vovó Mafalda e o Pedro de Lara. E aí a mulher chega para você com palavras de lisonjas, desconfia. Nós não é bonito não, pastor. O que chama a atenção é isso aqui, ó. É posição. E o que está dentro dela quer tirar você da posição. Cuidado. Cuidado. Vigia. Não caia em nenhuma palavra do homem que vem, da mulher que vem, ou do parente que vem, é só hoje, ou do fulano que fala, não, é só essa sexta-feira. Cuidado. São convites que aparentemente são inofensivos, mas está cheio de peçonha mortal. Cuidado com isso. Todos nós somos de Deus? Mas eu quero fazer uma oração aqui agora, para você que ouviu essa mensagem aqui e falou, pastor, Deus falou comigo. Eu quero uma oração para Deus me fortalecer nesta manhã. Porque eu quero que Deus me fortaleça. Eu não quero que o inimigo trabalhe no meu ouvido com lisonjas ou com convites e eu caia nesses erros. Eu preciso ser firme com Deus e levar a minha vida adiante com Deus. Não paralelo ao mundo. Não com as coisas mundanas. Se você é esta pessoa que quer a oração, vem cá. Eu vou orar por você agora. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Amém? Põe a mão sobre o coração. Diga comigo assim, meu Deus, eu ouvi a tua palavra. E eu já sei que o inimigo quer é me derrubar. E ele é paciente para isso. Pouco a pouco, ele vai fazendo o trabalho de matar, roubar e destruir. Mas nesta manhã, o teu Espírito Santo falou comigo. Pai amado, eu quero permanecer firme, participando somente das coisas do reino, da mesa do reino, e não da mesa dos demônios. Pai amado, perdoe as minhas falhas, os meus pecados, em nome de Jesus. Pense em Deus agora. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, glorifica o teu nome, Senhor, nesta manhã. Cada pessoa que veio hoje aqui, meu Deus, cada uma delas, elas ouviram a tua palavra, elas ouviram a tua voz, e nós te pedimos agora, meu Deus, levanta este povo, abençoa a vida deles agora, e em nome do Senhor Jesus, seja repreendido toda ação maligna, em nome de Jesus, seja repreendido toda ação do diabo, que caia por terra toda maldição e que a casa desta pessoa seja agora livre, seja liberta, seja transformada. Senhor amado, que venhamos permanecer nos teus caminhos até aquele grande dia, meu Pai, abençoando a vida do teu povo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome dele?
Eu quero falar com você agora que assistiu a pregação, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você já é inscrito, glória a Deus. Se não, se inscreva no canal, ative os sininhos, compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra, e também deixe aí um joia para que o YouTube entenda que esse vídeo não é um vídeo indecente e que ele possa espalhar para todas as pessoas também. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir o nome do Senhor?